galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Pacto, do Joe Hill, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Esse livro aqui é do Joe Hill, filho do Stephen King. Ele não ostenta o sobrenome do pai, né? Mas as histórias dele tem muito a ver com as histórias do pai. São histórias de horror, de suspense psicológico, e O Pacto não foge muito dessa regra. Ele é o autor também de A Estrada da Noite, que é um livro que eu já li, que eu gostei bastante dele. Tem uma estrutura bacana sendo feita ali, contando uma história de fantasma. E ele é o autor também de Nosferatu, que é um livro que eu ainda não li, mas que eu devo comprar em breve, porque eu gostei da escrita do autor. Não é à toa que eu li A Estrada da Noite, depois fui ler O Pacto, porque eu gostei da forma como ele conta as histórias. E O Pacto também é um livro bacana, um livro interessante, que eu vou detalhar um pouquinho mais sobre ele agora. O Pacto conta a história de Ignatius Parrish, que no livro é chamado só de Ig. E a história começa após uma noite de bebedeira, em que o Ig acorda, vai se olhar no espelho e percebe que ele tem chifres. Sim, vocês ouviram certo, ele acorda de manhã com chifres. A história começa com esse acontecimento sobrenatural e que não é explicado muito aqui no livro, ele simplesmente acontece. A gente vai saber um pouquinho melhor dele no final, mas não faz tanta diferença saber por que ou não ele conseguiu os chifres. O importante é que ele acorda com esses chifres e ele ganha um super poder. Todo mundo que entra em contato com ele, todo mundo que olha pra ele, revela os piores momentos da vida. Os piores segredos estão guardados no seu interior. E isso, lógico, tem seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que aí eu tenho que fazer o background da história. O Ig é um cara que sempre tentou fazer tudo certo na vida. Ele nunca foi o irmão mais brilhante, o amigo mais brilhante, mas ele sempre esteve ali. Ele sempre tentou fazer o certo. Quando ele era muito novo, ele encontrou aquele que seria o grande amor da vida dele, que é a Mary. Eles se conheceram na igreja, começaram a conversar ali mesmo, começaram a se encontrar fora da igreja, se apaixonaram, começaram a namorar e passaram a viver uma linda história de amor, pelo menos na visão dos dois. Só que um dia a Mary decide que precisa estudar fora e ela e o Ig brigam por causa disso. O Ig bebe bastante para poder acalmar essa briga, acorda na manhã seguinte sendo acusado de estupro e assassinato, porque a Mary foi encontrada no meio da floresta nesses dois estados, né? Ela foi estuprada e assassinada por alguém. Mesmo sem prova nenhuma que foi o Ig, a cidade inteira acusa ele e a vida dele vira um inferno a partir da morte da Mary. É nesse momento que ele perde o grande amor da vida e que ele vê todo mundo virar as costas pra eles, desde os amigos até mesmo a própria família virar as costas. E a vida dele, que era normal e pacata, passa a ser um grande inferno. É nesse contexto que ele acorda com os chifres. Alguns anos depois da morte da Mary, ele bebeu de novo bastante e acabou acordando na manhã seguinte com os chifres. E isso tem um lado bom e o ruim, porque o lado bom é descobrir o que as pessoas realmente sentem dele e principalmente conseguir descobrir quem de fato matou a Mary. Porque a partir do momento que as pessoas revelam seus segredos mais ocultos, elas contam pra ele tudo que elas estavam escondendo. E tinha gente escondendo que sabia o que aconteceu com a Mary, e ele acaba descobrindo também. O lado ruim, e que eu acho que é o ponto filosófico mais importante do livro, que faz a gente pensar mais, é que se você soubesse o que de pior aquela pessoa carrega, você ainda perdoaria ela? Mesmo sendo, sei lá, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, você descobriu o que de pior eles pensam de você, você ainda perdoaria essas pessoas? Esse conflito é um dos grandes conflitos que o Ig vive aqui dentro desse livro. Além de descobrir o que aconteceu com a Mary, ele vê todas as pessoas que ele ama em volta dele sendo muito más com ele, porque as pessoas não têm como segurar os segredos quando ele tá por perto. Então a mãe conta que não queria que ele estivesse ali, o pai conta que acredita realmente que ele matou a Mary e começa a julgar ele, falar que ele é um bosta. E a avó dele é terrível, ela quase não fala, ela não anda, ela tá no fim da vida, mas ela tem pensamentos muito destrutivos com relação ao Ig. Então se você soubesse o que essas pessoas queridas pensam de fato de você, você ainda amaria elas? Teria como amar essas pessoas apesar de tudo? Esse é o grande dilema aqui do Ig. E esse questionamento é que faz o livro tomar outras camadas, adquirir outros pontos. Porque se fosse só a história de amor do Ig e da Mary, descobrir o que aconteceu entre os dois, beleza, esse é um livro bem comum. Mas esse questionamento aqui é muito importante e o Joe Hill não deixa ele de lado em momento nenhum. Só pelo que eu falei aqui, já dá pra perceber que esse livro não é um terror como a gente poderia esperar, ou até como o próprio nome em português poderia sugerir. Esse livro é um suspense psicológico pesado, porque a gente tá acompanhando o Ig bem de perto, a narração é em terceira pessoa, mas a gente tá sempre bem perto do Ig, exceto em um ou dois capítulos aqui que eu vou falar um pouquinho depois, mas a gente sempre tá bem perto do Ig e sabe o que ele tá pensando, sabe o que ele tá sentindo. A gente vê o sofrimento dele ali, ou até o prazer dele em descobrir o que as pessoas pensam de fato. E ninguém no livro é santo, ninguém, nem o Ig, né? O Ig tem sua parcela de culpa em tudo que aconteceu, mas ninguém é santo. Todo mundo guarda um segredo escabroso e na hora que o Ig chega perto, essa pessoa revela o segredo escabroso que ela tá guardando e a gente vê tipo, meu Deus, que coisa horrorosa, que pessoas ruins
ruins que tem nessa cidade. Mas a gente é assim, a gente guarda segredos muito pesados dentro da gente, coisa que a gente não gostaria de revelar. E no caso aqui, que teve um crime, teve um estupro, um assassinato, as pessoas guardam rancor com relação à pessoa do Ig mesmo. Isso é uma situação agravante que na hora que começa a ouvir os pensamentos, você vê que, pô, ninguém salva naquele lugar. Todo mundo tem sua parcelinha de culpa, todo mundo julga sem saber, todo mundo é bem mal em seu interior. E nesse caminho a gente tem o Lee, que é o melhor amigo de infância do Ig, que eles estão juntos desde sempre. E quando a gente começa a entender o background do Lee, o que aconteceu ali por trás dele pra ele virar o adulto que ele virou, a gente entende o porquê da história, a gente entende o porquê do Ig ser desse jeito e o que de fato aconteceu com a Merrin. E se eu falei que todo mundo era bem podre, o Lee é o mais podre de todos. Na hora que a gente vê a motivação dele, que moveu ele desde o primeiro encontro dele com o Ig, a gente vê o tão podre que ele é. E logo depois que a gente descobre essa personalidade do Lee, que é bem no início do livro mesmo, não tem nem tanto spoiler assim, mas ela conta logo de cara, o livro perde um pouquinho a força, porque a gente perde o personagem assim, a gente perde o mistério que cercava o personagem, a gente já sabe o quão ruim ele é, até culminar no final do livro, que é o enfrentamento entre o Ig e o Lee. E outro ponto que eu acho que merece ser falado aqui agora é que essa ideia do livro, né, o arco todo do livro, de um personagem que nasce com chifres, que começa a escutar todos os pensamentos das pessoas, tem que desvendar o assassinato da namorada dele, eu acho que ele funcionaria melhor como um conto, porque no livro estendeu muito na questão do flashback. A gente vê muita coisa do passado do Ig, do passado do Lee, que aconteceu com os dois, e de verdade, assim, não precisava tanto. Isso sem contar uns pontos bem convenientes na história, como o Lee não ser afetado pelos chifres do Ig e não contar os podres dele logo de cara. Todo mundo conta, menos o Lee, que é o grande vilão da história. Então a gente fica assim, pô, não precisava de tanto, não precisava ter criado esse artifício aqui. Tenta tirar o Lee da história, tenta fazer uma coisa diferente, mas não bota um elemento qualquer ali só pra ele não ouvir um único pensamento, porque ele só não ouve dessa pessoa. Mas tirando esse ponto que eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado, o plot que poderia ter sido reduzido, eu quero falar sobre dois pontos aqui que eu gostei bastante. O primeiro ponto é a construção do romance entre o Ig e a Merrin. Igual eu falei, eles começaram a namorar muito cedo, se conheceram muito cedo, né, se apaixonaram e acharam que um era da vida do outro pra sempre. Só que a construção aqui no livro não é feita de forma linear. A gente primeiro conhece o Ig, vê o tanto que ele tá sofrendo por causa da Merrin, vê que ele tá sendo injustiçado no caso dela. Não tem dúvida que ele tá sendo injustiçado, porque a gente acompanha ele muito de perto, a gente sabe o pensamento dele. Só que a Merrin não é mostrada em momento nenhum. Na hora que ela aparece aqui no livro, e eu vou fazer uma comparação pra quem assistiu How I Met Your Mother, é aquele mesma sensação de quando a Mother aparece pela primeira vez. A gente tem aquela simpatia natural pela menina, porque ela é construída pra ser adorável, ela é construída pra ser aquela pessoa que o Ig amou tanto e que falou tantas páginas antes. Então a gente se identifica com ela logo de cara, a gente passa a gostar dela muito fácil e é um romance muito crível. É um romance de criança, um romance de adolescente que vai evoluindo. E planta uma dúvida na nossa cabeça, né? Aquela, será que a primeira pessoa que a gente amou, será que o nosso primeiro romance era o melhor romance da nossa vida? Era o romance de fato que a gente queria viver? No caso do Ig e da Merrin, eles acreditavam fielmente que poderia ser isso, embora a Merrin questione um pouquinho no final. Mas mesmo assim, é um romance muito bonito, muito crível, e eu gostei de ver como que o Joe Hill trabalhou ele aqui, porque ele trabalhou de forma gradual e que fez sentido com relação ao livro como um todo. E o outro ponto que eu queria falar diz respeito ao título, na verdade, o título em português, né? Porque o título em inglês é Horns, simplesmente chifres, e o título em português joga logo de cara um pacto, falando uma coisa que não aconteceu no livro, não tem um pacto em hora nenhuma no livro, porém já dá a ideia de que tem um demônio envolvido aí, realmente tem um demônio envolvido, mas não tem nada a ver com um pacto. O livro traz um questionamento entre Deus e o diabo, que é muito interessante. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês pra mostrar exatamente como que isso acontece. Na minha edição aqui tá na página 192. Esse trecho é o Ig fazendo um discurso pra várias cobras que estão ao redor dele, explicando um pouquinho a relação entre Deus, o diabo e a humanidade. Vou ler aqui pra vocês. Agora vejo Deus como um escritor de livros populares sem imaginação, alguém que constrói histórias de enredos sádicos e sem graça, narrativas que só existem para expressar seu horror pelo poder que as mulheres têm de escolher a quem amar e como de redefinir o amor como acham melhor, não como Deus acha que deve ser. O autor não merece seus próprios personagens. O diabo é, acima de tudo, um crítico literário que atira esse impostor sem talento à retaliação pública que ele merece. Só o diabo ama os homens pelo que eles são e se regozija com os esquemas ardilosos que armam contra eles mesmos, com sua curiosidade despudorada, sua falta de controle, com o impulso de quebrar uma regra assim que ouvem falar dela, com sua determinação de renunciar à alma imortal por uma trepada. O diabo sabe que só aqueles que têm coragem de arriscar a alma por amor merecem ter alma, mesmo que Deus não saiba. E para onde isso leva Deus? Deus ama os homens, é o que nos dizem, mas o amor deve ser provado com fatos e não com justificativas. Se você estivesse num barco e não salvasse um homem que estivesse se afogando, certamente iria queimar no fogo do inferno, mas Deus, em sua
sua sabedoria, não sente necessidade de usar seu poder para salvar quem quer que seja de um único momento de sofrimento. E apesar de sua inatividade, ele é celebrado e reverenciado. Então me mostre onde está a lógica moral disso. Não podem, porque não há. Só o diabo opera com o mínimo de lógica, prometendo punir os que fizerem da terra um inferno para aqueles que ousam amar e sentir. E ele continua falando um pouquinho dessa relação entre Deus e o diabo, e é uma visão que a gente não está muito acostumado a ver de fato, porque a gente está imerso numa cultura cristã que valoriza muito a figura divina em detrimento da figura do diabo. Então a gente não vê o diabo tendo essa defesa toda assim. Tem algumas obras específicas que fazem isso, mas como um senso geral, como população, a gente não vê isso. E o livro fala bastante sobre essa relação de como Deus é omisso e como o diabo é aquele que está presente na vida das pessoas, como ele é injustiçado perante todos os fatos. São esses dois pontos que fazem o livro virar uma coisa maior, e embora eu tenha meus probleminhas com ele, foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, e eu gostei bastante da escrita do Joe Hill, a forma como ele conduz a história, uma forma bem fluida, a gente emerge nos pensamentos do personagem, mesmo sendo em terceira pessoa, a gente sabe exatamente o que está acontecendo com eles, o estilo é bem livre, é bem mais coloquial do que qualquer outra coisa, e essa combinação inteira me fez gostar bastante do livro. É um livro que eu gostei mais do que Estrada da Noite, que é um livro de fantasma, que eu vi alguns problemas maiores nele. Espero gostar mais de Nosferatu do que dos dois, mostrando um crescimento do autor. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu O Pacto? Já leu algum outro livro do Joe Hill? Comenta aqui pra gente conversar sobre isso, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.